Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isa, do canal Biosaúde em Foco. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem como que as células se comunicam? Não? Então fiquem comigo, que daqui a pouco eu te explico. Bora para a vinheta! O nosso corpo humano ele apresenta mais de 75 trilhões de células. Agora vocês imaginem essa quantidade enorme de células e de informações que são trocadas entre elas. Muito louco, né? Pois é. Mas antes da gente continuar, eu já vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e que compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Beleza? Agora sim, bora lá aprender! Mesmo com essa quantidade absurda de células e informações, as células elas utilizam basicamente dois tipos de sinais fisiológicos, que são os sinais elétricos e os sinais químicos. Os sinais elétricos, eles são mudanças que ocorrem no potencial de membrana das células, que inclusive aqui no canal, em breve nós teremos um vídeo explicando sobre potencial de membrana e potencial de ação. Existem também os sinais químicos. Os sinais químicos são substâncias que são produzidas pelas células e que são lançadas no meio extracelular, ok? Agora que nós já sabemos quais são os sinais básicos que as células utilizam para se comunicar, nós vamos estudar então os métodos que as células utilizam para que ocorra então essa comunicação. Vou sair aqui para não atrapalhar ali o esquema de vocês. Então é o seguinte, a comunicação entre as células ela pode acontecer tanto de forma local, como também a longas distâncias. No caso da comunicação local, ela vai acontecer através então das junções comunicantes, de sinais dependentes de contato, através também de sinais autócrinos e de sinais parácrinos. Nós vamos estudar cada um destes métodos separadamente. Já a comunicação a longas distâncias, ela acontece principalmente através do sistema endócrino, através então da produção de hormônios e através do sistema nervoso, que ocorre então a produção de neurotransmissores e também de neurohormônios. Vamos começar agora, a estudar cada um desses métodos que as células utilizam para a sua comunicação, beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar então pelas junções comunicantes. Aí, beleza. O que são essas junções comunicantes? São canais proteicos, ok? Esses canais proteicos, eles são formados por proteínas denominadas de conexinas, tá bom? Essas proteínas, esse canal, ele promove a comunicação entre o citoplasma de uma célula com a outra. E como ele forma, então, esse canal ele pode estar aberto ou fechado. No momento em que esses canais eles estão abertos, eles permitem a passagem de íons, tanto positivos quanto negativos, de umas células para outras, tá? Além, de moléculas pequenas, como por exemplo, aminoácidos, como ATP, o AMP, que é a adenosina monofosfato, ou seja, de moléculas pequenas. Somente moléculas pequenas conseguem passar, então, através dessas junções comunicantes, que vão, então, trocar as informações entre uma célula e outra, tá bom? Uma vantagem desse tipo de comunicação é que ela ocorre, dos dois lados, ou seja, ela é bidirecional, certo? Então, vai acontecer da célula A para a célula B e da célula B para a célula A, ok? Outra vantagem é que, como tem uma comunicação, direta de uma célula com a outra, essa informação ela é passada mais rapidamente entre uma célula e outra, ok? Ela também acontece de forma sincronizada, ou seja, passa de uma célula para outra, de forma então sincronizada.
crônica. Quais os exemplos que eu posso citar para vocês, né, desse tipo de comunicação? Ela vai acontecer no músculo estriado cardíaco, no músculo liso, ela acontece também nos pulmões, no fígado e também em alguns neurônios no encéfalo. Beleza? Então, bora para o próximo agora. Aqui, um tipo de comunicação, ela é chamada de sinais dependentes de contato, ok? Nesse tipo de comunicação, ela vai depender da presença, olha aqui, de substâncias, né, de moléculas sinalizadoras na superfície da célula. E essa molécula sinalizadora, ela vai então se ligar a receptores da outra célula. E estes receptores, é claro, eles têm que ser então compatíveis, certo? Então, esse tipo de sinal nós chamamos de sinais dependentes de contato. Onde que nós encontramos esse tipo de comunicação? Ele é encontrado no sistema imune, tá? E também durante o nosso desenvolvimento e do nosso crescimento. Principalmente ali no crescimento e desenvolvimento do nosso sistema nervoso, né? No crescimento dos neurônios. Eles utilizam esse tipo de comunicação. No caso dos sinais autócrinos, né? A célula produtora, vamos dizer assim, né? Ela produz a molécula sinalizadora e essa molécula sinalizadora, ela vai agir sobre a própria célula que a produziu, né? Como a gente pode ver aqui no esqueminha, certo? Então, isso a gente chama de sinais autócrinos. A própria célula que produz a molécula sinalizadora. Essa molécula sinalizadora, ela vai agir então na própria célula que a produziu, ok? No caso dos sinais parácrinos, ok? A célula produz a molécula sinalizadora e essa molécula sinalizadora, ela vai agir então nas células vizinhas, como a gente pode ver aqui nesse esqueminha. Então, você tem uma célula produtora que está produzindo uma molécula sinalizadora. Essa molécula sinalizadora, ela vai então agir nas células vizinhas, certo? Quais os exemplos que eu posso citar para vocês desse tipo de comunicação, tá? Um exemplo que eu vou citar para vocês aqui são através então da produção das citocinas, ou também aqui no caso da histamina, né? Que é aquela substância que é liberada, né? Quando as células elas são lesionadas, beleza? Agora aqui vamos falar um pouquinho da comunicação a longas distâncias, né? Que a gente vai observar que ela é muito comum ela acontecer no sistema nervoso e no sistema endócrino, beleza? Então, qual que a gente vai falar aqui é então do sistema endócrino. Então, você tem aqui uma célula secretora, ela vai estar então secretando no caso aqui, o hormônio, ok? Esse hormônio, ele é lançado para o lado externo da célula, para o líquido extracelular, tá? Que também é chamado de líquido intersticial, que acaba ganhando, né, os vasos sanguíneos. Quais vasos sanguíneos? Os capilares, e que acaba então caindo na corrente sanguínea. Essas moléculas sinalizadoras, ganhando a corrente sanguínea, elas podem ser enviadas então para as longas distâncias, né? Como a gente pode ver nesse esqueminha aqui, a molécula sinalizadora, que no caso é o hormônio, caindo na corrente sanguínea, tá? E chegando então até a sua célula-alvo, ok? No caso aqui, pessoal, essa célula-alvo, ela tem que ter o receptor para aquele hormônio em específico, tá? Tanto que aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui, ó, outras células, tá? Que não tem o receptor, que o hormônio ele chega aqui, mas ele não vai ter controle sobre essa célula, tá? Por quê? Porque ele não tem o receptor, certo? Então, isso é um exemplo do sistema endócrino com a produção de hormônio, lançando então esses hormônios na corrente sanguínea,
chegando então às células que estão bem distantes. Outro exemplo, né, de comunicação a longas distâncias é no caso então do sistema nervoso, que ele vai fazer essa comunicação através de neurotransmissores e também através de neurosecreções, tá? Ou neurohormônios. Esse exemplo que eu vou citar aqui para vocês agora são então dos neurotransmissores, ok? Uma outra coisa que a gente tem que enfatizar também, tá? O sistema nervoso, ele utiliza os dois tipos de sinais fisiológicos básicos para a comunicação, tanto os sinais elétricos quanto os sinais químicos. Então, neste exemplo aqui, através dos neurotransmissores, a gente vai verificar que para que essa informação, né, chegue até aqui nos nossos botões sinápticos, né, e seja liberado para agir na próxima célula, tem que ter, né, havido então, né, a transmissão dessa informação ou a transmissão do impulso nervoso. E a transmissão do impulso nervoso, ela é realizada através então de sinais elétricos, ok? Então, através desse impulso nervoso que vem trazendo, entre aspas, aí a informação, tá? Desencadeia aqui a secreção de substâncias. Quais são essas substâncias? Os neurotransmissores, que são liberados, como vocês estão vendo aqui, são liberados e vão agir então na célula seguinte, ok? Então, com esse método, os neurônios, eles conseguem então fazer a comunicação por longas distâncias. Outro exemplo que o sistema nervoso utiliza para a comunicação foi o que eu falei anteriormente, né? Que é através então dos neurohormônios. Como que acontece isso, né? Lá no sistema nervoso, os neurônios, eles produzem, né, essas substâncias, essas neurosecreções, que acabam então caindo aqui na corrente sanguínea, certo? Caindo na corrente sanguínea, eles ganham então, né, qualquer local do nosso corpo, porque a corrente sanguínea ela chega a diversos, né, por todo o nosso corpo, a diversos locais. Chegando então nas células alvo, né, como a gente mostra então nesse esqueminha aqui. Então, o sistema nervoso, no caso o neurônio, produzindo aí a neurosecreção ou o neurohormônio, caindo na corrente sanguínea e agindo em células distantes então do local aonde ele foi produzido. Um exemplo que a gente pode citar aqui, né, para exemplificar, é no caso então lá da região do hipotálamo, que ele produz, né, o hormônio, essa substância, ela é transportada por dentro do neurônio, caindo numa outra região, né, que faz parte também do sistema neuroendócrino, vamos dizer assim, que é a glândula hipófise, ok? E da glândula hipófise, ele cai na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, ele vai ganhar, então, aí, né, longas distâncias no nosso corpo. Um exemplo, então, é a ocitocina, que essa substância ela é produzida, né, no momento do parto para estimular aí as contrações uterinas, e também a vasopressina, que vai agir lá nos túbulos renais, fazendo com que então ocorra a reabsorção de água, ok? Mas nós vamos ter um vídeo aqui no canal explicando mais sobre isso, falando um pouquinho mais sobre os neurotransmissores, através então das sinapses químicas, e falando também dessa interação aí do sistema nervoso com o sistema endócrino, beleza? E por hoje é só, pessoal. Eu vou pedir então para que vocês compartilhem esse vídeo com os colegas de vocês, para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o like de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que a gente vai tentar então tirar essas dúvidas, beleza? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!